filho favorito deixou minha noiva grávida, então minha família me abandonou. Depois de 5 anos sem contato, ele está em coma e minha mãe exigiu que eu assumisse como pai substituto para o filho dele. Há 5 anos, um mês antes de eu, agora com 30 anos, me casar com minha noiva, descobri que ela estava tendo um caso com meu irmão e que a única razão pela qual eles estavam me contando sobre isso era porque ela estava grávida e queria ficar com o bebê. Minha ex-noiva Karen, de 30 anos, e meu irmão Chris, de 33 anos, aparentemente estavam dormindo juntos desde que Karen e eu ficamos noivos. Karen e eu estamos juntos desde o penúltimo ano do ensino médio e estivemos juntos durante a faculdade também, então ficar noivos foi obviamente o próximo passo, já que estávamos juntos há tanto tempo. Ainda assim, depois que ficamos noivos, ela decidiu me trair com meu irmão. A única razão para isso acontecer foi que alguns dias depois do nosso noivado, meu irmão confessou a ela que sempre teve sentimentos por ela e que sentiu que precisava deixar isso claro porque ela estava prestes a se casar e depois disso ele não poderia mais falar nada sobre esses sentimentos. Então ela subitamente percebeu que também estava começando a ter sentimentos por ele gradualmente. Aparentemente, eles até flertavam pelas minhas costas ocasionalmente em eventos familiares e coisas do tipo, mas ela não tinha certeza sobre ele, por isso permaneceu comigo. Fiquei sabendo de todas essas coisas há 5 anos, poucos meses antes do meu casamento, quando os dois me chamaram junto com meus pais e me disseram que estavam planejando ficar juntos e que ela não poderia mais se casar comigo porque Karen estava apaixonada por Chris e eles estavam esperando um bebê juntos. Fiquei muito chateado naquele dia e quase recusei acreditar e disse a Karen que queria que ela voltasse para casa comigo e acabasse com esse relacionamento, seja lá o que fosse, com Chris. Mas minha mãe deixou muito claro que nada disso iria acontecer e que Chris e Karen ficariam juntos e eu apenas tinha que aceitar isso porque, no final, era a decisão deles. Eu não podia acreditar que minha mãe estava apoiando algo assim. Pelo menos meu pai teve a decência de parecer envergonhado e tentou me confortar, mas minha mãe estava descaradamente apoiando isso e até me disse que, se eu tivesse um problema com isso, deveria guardar para mim mesmo porque Karen estava grávida e eu não tinha o direito de incomodá-la quando ela estava em uma condição tão delicada. Minha mãe estava louca para finalmente ter um neto na família, então mal se importava com o que eu estava passando e lutou comigo com unhas e dentes para justificar o que estava acontecendo. Depois da confrontação naquele dia, Karen se mudou para a casa da minha família porque os próprios pais dela não queriam mais falar com ela depois que ela lhes contou a verdade. Obviamente, tivemos que cancelar o casamento e meus pais cobriram o custo disso, então eu não precisei me preocupar com nada disso também. No entanto, fui expulso da família porque me recusei a falar com eles, e nos últimos 5 anos, não tivemos absolutamente nenhum contato. A única pessoa que sequer tentou entrar em contato comigo foi meu pai, mas eu nem me incomodei em falar com ele, então houve um silêncio total da parte deles depois que cortei laços com eles. Demorei muito tempo para superar o que aconteceu comigo porque Karen e eu estávamos juntos há muito tempo. Eu a amava verdadeiramente, então precisei de muita terapia para superar isso e, mesmo agora, não diria que estou totalmente superado, mas estou lidando com isso. O resto da família continuou em contato comigo. Descobri através deles que ela teve um filho com meu irmão e, apenas um mês depois de dar à luz, um teste de paternidade confirmou que era filho do meu irmão e não meu, então não havia necessidade de me contatar depois disso. Eles acabaram se casando e estão juntos há 5 anos. Presumi que tudo estava indo bem para eles, mas então, cerca de uma semana atrás, minha mãe me ligou do nada e isso me surpreendeu porque ela tinha sido a maior apoiadora de Karen e Chris, de maneira quase doentia. Apenas por curiosidade, decidi retornar a ligação depois que ela me enviou um e-mail dizendo que precisava falar urgentemente comigo. Quando liguei, ela me deu algumas notícias muito ruins enquanto chorava, e soube que meu irmão tinha sofrido um acidente muito grave. Foi um caso de atropelamento e fuga e, infelizmente, devido ao impacto, ele entrou em coma e não havia como prever quanto tempo levaria para se recuperar. Isso aconteceu na semana passada e, apenas 3 dias depois, os médicos disseram que a situação era bastante crítica. Minha mãe decidiu me ligar e me informar sobre isso. No início, pensei que ela iria me pedir para visitá-lo e estar lá para a família, o que eu estaria pronto para fazer, porque apesar de tudo, acho que é algo muito sério e ainda seria uma expectativa razoável para mim. E eu não queria virar as costas para alguém em uma condição tão terrível. Mas então minha mãe mudou completamente de direção e disse que queria que eu estivesse lá para Karen e meu sobrinho. Eu nem entendi o que isso significava e então ela me disse que agora esperava que eu assumisse e estivesse lá para eles no lugar do meu irmão. Quando pedi que ela elaborasse, ela me disse que, agora que Chris basicamente não estava mais presente, eu tinha que estar lá para Karen e seu filho de todas as formas possíveis. Ela não se referia apenas financeiramente, mas esperava que eu assumisse e me mudasse para a casa deles para poder cuidar deles. Ela disse que teria cuidado deles ela mesma, mas não estava ficando mais jovem e seria muito trabalho cuidar de todos eles. Por isso, ela estava me ligando para me informar e esperava que eu tomasse uma decisão durante a ligação. Obviamente perdi a paciência porque, durante 5 anos, ela não falou comigo e agora, quando finalmente estava falando, esperava que eu fizesse algo tão grande. Eu entendi que Karen e seu filho estavam sozinhos no momento e precisavam de alguém para estar lá por eles. Mas essa pessoa deveria ser alguém da família imediata deles e não eu, alguém que ela traiu e nem sequer se preocupou em pedir desculpas. Então, obviamente, disse a minha mãe que eu não faria
faria nada disso e que ela era tola por sequer esperar que eu dissesse sim a isso. Ela começou a discutir comigo ao telefone e eu não tinha tempo para perder. Já estava bastante irritado e não queria estragar ainda mais meu humor falando com ela. Então desliguei e bloqueei seu número novamente. Tentei seguir meu dia normalmente depois disso, mas não conseguia parar de pensar no que Chris e Karen estavam passando e realmente me senti mal por eles. Mas obviamente não iria fazer o que minha mãe havia pedido e ocupar o lugar do meu irmão na família deles, porque isso seria estranho. Ele ainda estava por aí, só tinha entrado em coma, mas não era como se ele já tivesse falecido e ela estava agindo como se ele tivesse ido embora. Eu estava me sentindo muito desconfortável com toda essa situação. Então, mais tarde naquele dia, decidi ligar para meu pai porque pensei que ele seria mais razoável do que minha mãe. Foi muito estranho falar com ele depois de 5 anos sem contato, mas depois de um pouco de conversa fiada, perguntei como Chris estava e ele disse que as coisas não estavam indo muito bem. Então, contei a ele sobre a conversa que tive com minha mãe mais cedo naquele dia e esperava que ele tivesse alguma opinião razoável, mas, em vez disso, ele também disse que minha mãe estava certa em esperar que eu assumisse o filho do meu irmão. Isso realmente me pegou de surpresa porque meu pai geralmente era o mais sensato entre meus pais, e agora até ele estava dizendo coisas tão estranhas. Quando perguntei se ele realmente queria dizer aquilo, ele me disse que sim e acrescentou que Karen e eu já tínhamos uma história e que, independentemente de como nosso relacionamento foi nos últimos 5 anos, eu ainda fazia parte da família. No fim das contas, sou de sangue, e se eles podem contar com alguém para ajudar a família, esse alguém deveria ser eu, e que as expectativas da minha mãe não eram exatamente racionais. Isso realmente me deixou confuso e, honestamente, não tenho ideia do que fazer. Na última semana, tenho evitado falar com qualquer pessoa da minha família, até mesmo meus outros parentes, pois tenho medo de que alguém traga esse assunto à tona comigo e eu seja forçado a explicar minhas decisões. Também me sinto meio como vilão aqui porque estou me recusando a ajudar minha família, e sei que eles realmente precisam de mim, se não financeiramente, pelo menos emocionalmente. Honestamente, não tenho ideia do que fazer e sei que o que minha mãe está pedindo é muito estranho e irracional, mas, ao mesmo tempo, me sinto mal por rejeitar isso de imediato. Nem mesmo fui ao hospital ver meu irmão porque me sinto tão estranho com toda essa situação. Também não consegui falar com nenhum dos meus amigos sobre isso, já que tudo isso é tão pessoal. Eles sabem como as coisas têm sido entre minha família e eu desde que meu casamento foi cancelado, mas isso é algo um pouco mais estranho do que aquilo, honestamente. Por isso, estou postando isso aqui no Reddit, porque realmente acho que preciso de opiniões objetivas sobre o que devo fazer, seja de amigos ou da família. Todos vão ter algum tipo de opinião tendenciosa. Realmente preciso de conselhos porque acho que vou perder a cabeça se não encontrar uma solução aceitável para tudo isso em breve. Honestamente, sinto que estou voltando para aquela fase da minha vida em que pensava constantemente sobre Karen e Chris logo depois de descobrir que ela estava me traindo. E essa foi uma era muito sombria e não quero voltar para lá, já que me custou muito para sair disso. Então, por favor, qualquer pessoa que tenha algo a dizer, não importa quão dura seja a opinião, por favor diga-me, para que eu possa pelo menos me distrair. O que devo fazer por me recusar a ver minha família e ajudar depois que meu irmão sofreu um acidente? Atualização. Olá, pessoal. Decidi não ver minha família por enquanto. É realmente demais para mim no momento. Nem percebi o quanto minha ansiedade piorou na última semana por causa das coisas que meus pais estavam me dizendo, mas voltei a tomar meus medicamentos contra a ansiedade e estou tentando lidar com tudo. Muitas pessoas me enviaram amor e apoio na seção de comentários da minha postagem original e até me procuraram pessoalmente por mensagem direta para me informar que estão lá por mim e que não estou sozinho, pelo que sou extremamente grato. Então muito obrigado por isso. Também conversei com alguns amigos próximos e confiei a eles o que está acontecendo porque realmente não acho que posso lidar com tudo isso sozinho. E eles também me disseram que posso falar com eles sempre que precisar, só para desabafar. Eles também me disseram que minha decisão de não ir encontrá-los agora é a correta, porque neste momento é a melhor decisão que posso tomar para mim mesmo e preciso me colocar em primeiro lugar, independentemente do que qualquer outra pessoa esteja passando na vida. Até agora, Chris e minha família sempre colocaram a si mesmos em primeiro lugar, então eu também deveria fazer o mesmo. Para ser sincero, não acho que preciso estar lá para eles emocionalmente. Eles têm uns aos outros e podem lidar com isso sozinhos. Eu fui o único que não teve absolutamente ninguém da minha família imediata para me apoiar após o cancelamento do casamento e descobrir que fui traído. Meus próprios pais se voltaram contra mim e escolheram meu irmão em vez de mim, embora ele fosse o culpado e deveria ter sido afastado da família. Mas, enfim, isso é passado e estou tentando seguir em frente. Não serei capaz de fazer isso com sucesso se voltar para eles novamente, então bloqueei todos eles mais uma vez e vou manter minha decisão de não ter nenhum contato com eles. Sinto muito pelo que aconteceu com meu irmão e realmente espero que ele se recupere logo, porque, independentemente do que ele tenha feito, não posso ser a pessoa que deseja que algo ruim aconteça a alguém. Espero que as coisas funcionem para eles, mas estou fora disso. Vou me concentrar na minha própria saúde mental agora e estou considerando voltar para a terapia por causa da forma como lidei com isso e da maneira como essas coisas que meus pais disseram me afetaram. Realmente acho que preciso falar com um profissional, porque não acho que estou lidando com tudo isso tão bem quanto pensei que estava, e todos aqueles sentimentos antigos
antigos estão voltando à tona novamente. Então, vou cuidar de mim agora. Atualização 2. Soube por alguns parentes que a condição do meu irmão ainda é bastante crítica e não mostra sinais de melhora. Já fazendo há quase 2 semanas e ele ainda está no hospital. As coisas estão realmente ruins para a família e sinto muito por eles, mas não há muito que eu possa fazer. Todos que conhecem minha família passaram pelo hospital para ver meu irmão pelo menos uma vez nas últimas 2 semanas e oferecer suas condolências pelo terrível acidente que aconteceu, menos eu. Eu teria feito isso, mas também soube pelos meus parentes que meus pais têm falado mal de mim para todos que os visitam e estão me fazendo parecer o vilão. Aparentemente, estão dizendo a todos que me pediram para visitá-los e estar lá pela família, mas eu recusei e me acusaram de dizer coisas como se isso fosse karma por ter me prejudicado 5 anos atrás e que meu irmão merecia isso. Para registrar, obviamente não disse nada disso, mas parece que é. Alguns deles me contataram para confirmar se isso era verdade ou não, porque não parecia algo que eu diria, já que geralmente sou uma pessoa legal com todos. Quando me perguntaram sobre isso, obviamente disse que não falei essas coisas e que meus pais estavam inventando para parecer que eu estava sendo uma pessoa terrível, provavelmente para obter uma reação minha ou talvez só porque é o tipo de pessoa que meus pais são. Fiquei realmente desapontado que eles estavam dizendo essas coisas sobre mim e inventando histórias apenas para me retratar como o vilão, especialmente depois de já terem arruinado minha vida uma vez. Tenho sorte que meus parentes me perguntaram sobre isso, porque se tivessem simplesmente acreditado nos meus pais, acho que ninguém na família estaria falando comigo a essa altura. Nos últimos 5 anos, não falei com meus pais, mas o resto da minha família, meus tios e tias, e claro, meus primos, sempre estiveram lá para mim. Eu realmente não queria perder isso e acho que meus pais não suportavam isso, então decidiram tentar acabar com isso também. Eu simplesmente não entendo por que eles me odeiam tanto. Literalmente, nunca fiz nada contra eles. Meu irmão e eu nunca fomos particularmente próximos, e meus pais sempre tiveram um carinho especial por ele desde a nossa infância, mas isso parece desnecessário e excessivo. Atualização 3. Olá, postei uma atualização há 2 dias, e hoje minha mãe decidiu entrar em contato comigo novamente. Eu os bloqueei em todos os lugares, então ela não teve outra opção a não ser me fazer uma visita para falar comigo. Quando cheguei em casa do trabalho, ela já estava lá esperando por mim. Honestamente, nem senti vontade de falar com ela porque eu estava muito cansado do trabalho. Quase decidi voltar para o carro, mas então ela me viu e tive que ir falar com ela. Não tinha intenção de deixá-la entrar na minha casa, pois seria muito difícil me livrar dela. Então decidi falar com ela no jardim da frente, o que acabou sendo ruim para mim, pois eventualmente ela começou a gritar comigo e isso atraiu a atenção dos vizinhos. A conversa começou normalmente, ela fez algumas perguntas triviais e eu respondi educadamente, mas não consegui me conter e acabei perguntando por que ela estava contando mentiras sobre mim para me retratar como vilão. Disse a ela que isso não era justo comigo, porque eu nunca desejei nada de ruim para minha família, mesmo depois de terem me tratado assim, e que honestamente só queria seguir em frente com minha vida, mas eles estavam tornando isso muito difícil para mim. Estive guardando esses sentimentos para mim mesmo por muito tempo, então, quando a vi, simplesmente não consegui me conter. No fim, disse a ela que, depois de tudo que aconteceu, era muito difícil para mim considerá-los como família, porque nunca me trataram como tal, e eu estava muito desapontado com o comportamento deles. Então, qualquer que fosse o motivo de sua visita, poderia ser tratado mais tarde, pois eu tinha acabado de chegar do trabalho e realmente não estava com humor para discutir ou falar sobre algo que fosse emocionalmente exaustivo. Ela estava me ouvindo calmamente até esse ponto, mas quando eu disse que não queria falar com ela naquele momento, ela ficou muito irritada e disse que estava lá apenas para se desculpar pelas mesmas coisas que eu mencionei e que ela e meu pai não estavam pensando direito. Fiquei muito irritado com a minha resposta inicialmente, porque me recusei a assumir responsabilidades pela minha família e até mesmo a visitar meu irmão enquanto ele estava no hospital, mas então eles perceberam que não me trataram bem nos últimos 5 anos e que, obviamente, eu estava muito chateado com isso até agora e por isso não estava visitando. Ela veio aqui para falar comigo e tentar resolver as coisas entre nós porque sentia que, neste momento, a família deveria se manter unida apenas por questão de estabilidade emocional, mas depois que eu disse a ela que não queria falar com ela, ela mudou de ideia e decidiu que iria gritar comigo em vez disso. Ela me disse que, aparentemente, eu deveria ser grato por ainda ter uma família, porque, depois da maneira como reagi quando soube do acidente do meu irmão, ela quase decidiu me cortar e garantir que o resto dos meus parentes também parassem de falar comigo permanentemente. Eu não entendia do que ela estava falando, então ela explicou que aparentemente acreditava que minha reação não foi triste o suficiente quando soube do acidente do meu irmão. Eu nem sabia o que ela esperava que eu fizesse, e ela disse que pensava que, quando me contaram sobre o acidente do meu irmão, esperava que eu pelo menos mostrasse alguma emoção, mas eu parecia muito indiferente na ligação. Obviamente, independentemente de quais sejam nossas relações pessoais, uma notícia dessas definitivamente iria me afetar, e realmente afetou, como mencionei anteriormente. Eu não desejo isso a ninguém, incluindo minha família, apesar dos nossos relacionamentos pessoais, então eu estava definitivamente chateado quando soube do acidente dele. Talvez isso não tenha ficado evidente na ligação telefônica porque ela não podia ver meu rosto, mas as razões dela eram completamente infundadas e ilógicas. Ela ainda chegou
chegou a dizer que o fato de eu não ter estado lá para Karen e meu sobrinho e assumir o lugar do meu irmão mostrou apenas o quanto eu me importava pouco com a família. Ela estava inventando coisas novamente para justificar como estavam agindo. E realmente acho que meus pais começaram a perder o juízo, porque essas coisas são completamente estranhas e desnecessárias. De qualquer forma, depois que ela começou a gritar comigo, perdi ainda mais interesse em falar com ela e simplesmente decidi entrar na minha casa e pedir que ela saísse. Depois de algum tempo, destranquei a porta da minha casa e entrei enquanto ela ainda estava gritando comigo. Ela tentou me seguir para dentro, mas fechei a porta na cara dela e disse para ela sair, porque estava realmente irritado e não queria mais interagir com ela. Ela discutiu comigo, mas eu disse que chamaria a polícia, e foi quando finalmente ela saiu, mas não sem antes me amaldiçoar e dizer que eu enfrentaria as consequências disso em breve. Não sei o que isso significa, nem estou interessado em saber, só quero relaxar e seguir em frente com minha vida. Atualização 4. Olá, então já se passaram 26 dias desde o acidente, e minha família finalmente teve algumas boas notícias para compartilhar hoje. Obviamente, eles não me contaram pessoalmente, fiquei sabendo disso através dos meus primos. A boa notícia é que meu irmão finalmente está mostrando alguns sinais de melhora. Ele não está mais em coma e está respondendo melhor, então isso é um bom sinal. Espero sinceramente que ele consiga se recuperar e que continue melhorando daqui para frente, porque o último mês foi muito estressante para todos como família, incluindo eu, apesar de não fazer mais parte da família e ter sido afastado há muito tempo. Mas a forma como meus pais têm agido nos últimos 26 dias realmente mostrou que eles não estão bem, e acho que eles estavam apenas descontando toda a frustração deles em mim. Depois da minha última interação com minha mãe, que mencionei na minha última atualização, não ouvi dela por alguns dias, mas então meu pai me ligou para gritar comigo. Ele usou um número diferente do que costuma usar, então não consegui identificar que era ele quando atendi a ligação. Ele começou a gritar comigo quase imediatamente, para que eu nem tivesse tempo de desligar quando percebesse que era ele. Ele foi muito esperto nisso também. Tentou me pegar de surpresa para ter a oportunidade de me gritar. Em vez de me ligar em um horário normal durante o dia, decidiu me ligar às 5 da manhã, sabendo que eu estaria dormindo e teria que acordar para atender sua ligação, com a mente toda confusa. Então, alguns dias depois da minha interação com minha mãe, meu pai me ligou às 5 da manhã. Após quase 3 tentativas, eu finalmente atendi a quarta ligação e ele imediatamente começou a gritar comigo, dizendo quão ingrato eu era e como ele desejaria que eu nunca tivesse nascido. Ele disse que faria com que o resto da família nunca mais falasse comigo porque eu era uma pessoa terrível por nem se dar ao trabalho de vir ver meu irmão no hospital enquanto ele estava sofrendo tanto e por não estar lá para a família. Depois de desabafar por quase 5 minutos, ele foi quem desligou, porque eu ainda estava tentando processar tudo o que estava acontecendo. Quando finalmente terminei de processar, ele já havia desligado e me bloqueado. Na época, não foi nada engraçado, mas agora acho até engraçado porque meus pais estão tão desesperados para me fazer parecer um cara ruim e gritar comigo por coisas arbitrárias que estão dispostos a ir a extremos assim. Eles estavam somente descontando sua frustração em mim. Eles só precisavam escapar do tribunal e, como de costume, eu tive que estar lá pela família. Mas tudo bem porque meu pai não conseguiu convencer o resto da família contra mim porque eles sabem que não estou errado e também sabem o que aconteceu 5 anos atrás. De qualquer forma, agora que a condição do meu irmão está melhorando, só espero que eles me deixem em paz e se concentrem nele. Atualização 5. Olá, é tão estranho voltar aqui depois de quase 3 anos. Tanta coisa aconteceu desde então e na maioria das vezes foi para melhor. Agora moro na Alemanha por causa do trabalho. Tenho vivido aqui nos últimos 1 ano e meio e também comecei a namorar alguém. Minha namorada e eu estamos juntos há 8 meses e tem sido maravilhoso realmente. Nos últimos 3 anos não tive absolutamente nenhum contato com minha família e isso também tem sido maravilhoso. Se eu for sincero, mantive contato com os parentes que são legais comigo, então isso é diferente. Meu irmão está completamente bem agora. Ele sobreviveu ao acidente, embora tenha demorado muito tempo para se recuperar, agora está bem. Karen se aproximou de mim depois que meu irmão começou a se recuperar para conversar e se desculpar por tudo que aconteceu no passado, mas eu disse a ela que, neste ponto, um pedido de desculpas simplesmente não era necessário. Ela se aproximou de mim depois que todos ficaram sabendo que eu me mudei para a Alemanha por causa do trabalho e ela veio me visitar com um buquê para se desculpar, em nome dela e do meu irmão. Meu irmão não pôde vir me ver porque estava muito envergonhado pelas coisas que aconteceram há 8 anos, mas honestamente nada disso importava mais para mim. Então, eu apenas disse a eles que os perdoava e que não me importava realmente, e isso era verdade. Eu realmente não me importava porque estava seguindo em frente com a minha vida, em direção a coisas melhores. Desde então, tenho estado aqui e meus pais não falam mais comigo, o que me deixa muito feliz, porque nunca permitiria que aquilo acontecesse novamente sob quaisquer circunstâncias. Finalmente estou feliz agora. Enfim, agora que vocês estão todos atualizados, eu preciso voltar à minha vida. Muito obrigado às pessoas que me mostraram tanto amor e preocupação quando eu postava aqui, e também continuaram perguntando sobre mim nos comentários mesmo depois de eu parar de postar.